voltado à graça. E porque vinham alguns lá, uns judeus, e falavam o quê? Não, tem que circuncidar. Outros falavam, não, a salvação é pela graça. E agora? É pela graça ou tem que circuncidar? Tem que continuar com aqueles velhos costumes. Então, aí que Paulo foi trabalhando com o pessoal. E nós hoje, o que nós temos trabalhado com os crentes novos? Isso que nós, porque a nossa lição é o discipulado na carta de Gálatas, né? Então, o que nós temos que aprender para, eu sempre falo que não adianta nós criticarmos Paulo, criticarmos aqueles irmãos que tiveram um problema naquela época, se nós não trouxermos a lição para o dia a dia, se nós não tirarmos alguma lição de vida para os dias atuais, não vale nada. Nós vamos ler como se estivéssemos lendo uma história que passou há 2000 anos, no tempo de Paulo, no começo do Evangelho. Se nós não tirarmos alguma lição de vida para os dias atuais, o que a nossa igreja, o que a nossa igreja aqui de Vila Natal está fazendo para nós discipularmos, como nós temos vivido com as pessoas que têm chegado, e como tem vindo gente na nossa igreja, né? Vem, volta, né? Um projeto aí, né, Bíblia? Nós precisamos, eu fico pensando, já falei aqui, eu fico pensando quantas pessoas vêm muitas vezes com necessidade de se decidirem, esperando uma palavra amiga e vão embora e voltam como aqui o pessoal. Será que eu vou ter que me circuncidar? É lógico, hoje nós não vamos circuncidar, mas os costumes do mundo, será que eu posso isso? Eu tenho encontrado, ainda ontem eu estava dando aula e uma mulher, ela é da Cristã do Brasil. Ela fica quietinha, me olhando, e daí alguém falou, eu sou evangélico, eu sou evangélico, mas aí ela olhou com um brinquinho e tal, daí ela falou assim para mim, hoje evangélico pode tudo, né professor? Eu falei, quando a pessoa fala que pode tudo, a gente fica sempre com o pé atrás, porque um desses falou que era evangélico, falou assim, eu fui em Barueri hoje, Ezequiel, eu fui buscar minhas duas filhas, mas eu não estou mais vivendo com a minha mulher e já estou namorando outro. Então hoje está difícil essa questão de casamento, porque as pessoas casam, descasam igual aí no mundo. É isso que o pastor falou hoje, de criar os filhos, a gente deve se preocupar, porque aí no mundo, então, o menino falou que era evangélico, mas foi porque hoje ia ser dia dos pais, ele foi buscar as filhas para passar com ele, mas porque ele já não estava vivendo com a mulher, e já estava meio brigado com a namorada, porque a namorada, pelo jeito, não estava muito feliz que ele ia ficar com as filhas. Tá vendo? Então, e ele é evangélico, eu nem perguntei que igreja que ele é. A moça me disse que ela é da... Não deve ser batista. Não deve ser batista. Aí que é o meu medo, né? Não, mas, então, os irmãos veem, isso que eu estou falando. Hoje, muitas vezes, o crente vem para a igreja e a gente, com a ânsia de não perder, não discipula ele. Paulo, muitas vezes, a gente acha até que ele era rude, porque ele falava o que tinha que falar. Doesse a quem doesse, mas ele falava e falava, não, tem que viver assim, 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 porque os judeus, seus irmãos leem aqui um pouquinho antes, ele está falando assim, eu discuti, resistia a Pedro porque ele tinha algum problema, porque quando chegava, antes de chegar os irmãos, ele estava lá, não sei se os irmãos leram a carta de Gálatas, ele estava lá no meio dos gentios. Quando chegar, imagina que eu fiquei pensando nos dias, o que isso quer dizer para nós? A gente está lá na roda dos amigos, né? E um dos meninos que começou, quando ele se apresentou, ele falou assim, eu toco numa roda de samba lá, é isso, tal, por isso que o pessoal falou que era evangélico, né? Eu toco os outros que se apresentaram, ele falou, eu toco numa roda de samba lá, tal, professor, e quando o senhor quiser, chega lá, o senhor vai ser bem-vindo. Isso que eu estou falando. Então, às vezes ele está numa roda de samba lá, daí chegou o pastor, chegou o Hildo, chegou o Roberto,
né? E eu entendi isso, que Paulo falou que Pedro estava com os gentios, depois quando chegou, então, crente de duas caras. E daí como a gente vai discipular aqueles que estão chegando para a nossa igreja? Então, mas Paulo falou que nós precisamos conservar a liberdade cristã, e tudo que nós fizermos, fazer por amor. E muitas vezes as igrejas, né, hoje, um fala assim, não pode fazer isso.